portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espera um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu quero ler com você nessa manhã Mateus capítulo 8, verso 14 e o verso 15. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-os e serviu-os. Palavra do Senhor. De trás para frente, nós precisamos compreender que a nossa casa também tem que ser tocada pela nossa fé. A nossa fé tem que ser conhecida não somente daqueles que estão fora, mas principalmente daqueles que estão dentro. Jesus entra na casa de Pedro e vê que tem alguém que não está bem. Jesus entra na casa de Pedro e a sua sogra estava com febre. Febre é sinal de que tem alguma coisa que não está bem. É um sinal do corpo indicando que tem algum problema. Talvez a sua casa, hoje eu quero falar especificamente de dentro da sua casa. Talvez na sua casa, dentro de casa, exista alguém que não está bem. Não adianta fazer da fé religião e aí você fugir do problema de dentro de casa e aí enquanto você estiver adorando a Deus publicamente, é como que se você esquecesse dos problemas que você tem em casa. O evangelho é para dentro de casa. Não adianta estar bem para todo mundo se você voltar para casa e as coisas não estiverem bem dentro de casa. Esse é um texto, é uma passagem com 2 versículos. Jesus cura a sogra de Pedro.
Jesus não estava interessado somente no vínculo com Pedro, mas o vínculo de Jesus com Pedro envolvia, abrangia também a sua casa. Ou seja, aquilo que você acredita, na verdade, não é só para você, é para você viver dentro de casa também. Às vezes somos solícitos, disponíveis, prontos, dispostos a ajudar quem está fora e nos esquecemos de quem está dentro. Eu sempre digo uma coisa, que se cada família fosse forte em Jesus, vivesse o evangelho dentro de casa, o mundo seria outro. O problema é que pela dificuldade de vivermos o evangelho dentro de casa, o mundo vive um caos. Aí a gente está vendo. Não há dúvida de que ausências dentro da nossa casa, elas vão ser refletidas fora dela. Muita gente sofrendo porque está colocando para fora os problemas que vive dentro de casa. Jesus entra na casa de Pedro e eu creio que Jesus também quer entrar na nossa casa. E os nossos olhos têm que estar abertos para enxergar se tem alguém dentro de casa que não está bem. A Bíblia fala que Jesus tocou na mão. A mão fala de trabalho, né? Capacidade de fazer as coisas. É um símbolo da nossa capacidade de poder realizar. Às vezes existe alguém na sua casa que está se sentindo incapacitado porque, sobretudo, doenças emocionais tornam as pessoas incapacitadas. É algo que é incapacitante. Tem gente na sua casa que precisa, talvez, desse toque para que possa viver a mesma experiência que a sogra de Pedro. Foi tão interessante que depois de Jesus tocar na mão daquela mulher, a palavra diz que a febre a deixou e ela levantou, ela pôde se levantar e passou a servir. Sabe qual é o grande problema? A gente quer ser servido pelos da casa. Queremos ser ajudados pelos da casa. Queremos ser suportados pelos da casa e mesmo assim não percebemos que também necessitamos de servir os da casa. Ela passou a servir porque foi tocada. Você foi tocado, você foi tocada por Jesus, então você já pode servir a sua casa. Agora, não espere ser servido dentro de casa se alguém está com febre, se alguém está de cama. E situações emocionais, situações de diversas naturezas pode deixar um dos nossos na cama. Então hoje é um dia de você não viver somente para você, mas olhar à sua volta, olhar dentro de casa e perceber se não tem alguém com febre. Assim como a febre é um sinal para o corpo de que alguma coisa não está bem, a tua casa também dá sinais. Às vezes, o silêncio pode ser um sinal. Alguém que é falante, mas agora está em silêncio, porque tem alguma coisa ali que não está certa. Alguém que está aparentemente descompensado, desequilibrado, que se descontrola com facilidade, agressividade. Parem de dar nomes inexistentes para esse tipo de situação. Às vezes a gente coloca as mãos na cabeça e diz assim, meu Deus, a minha casa está uma bagunça, e não percebe que a casa são pessoas. Um lar é feito de gente, e essa gente pode estar sofrendo, pode estar mal. Mas eu perguntei e a pessoa não disse, nem sempre é consciente.
Nem sempre está fácil. Às vezes você sente dor e não consegue explicar o que é que você está sentindo. Às vezes você tem dor e não consegue transmitir com palavras o que está se passando. É preciso que alguém que já foi tocado por Jesus estenda a mão. Ora, essas mãos foram tocadas para quê? Para que possam tocar outras pessoas e assim o milagre ser compartilhado. Hoje é dia da gente se fortalecer em Jesus, porque tem gente dentro da nossa casa precisando da gente, gritando. Eu não creio ser possível ser saudável que os da minha casa procurem ajuda fora dela. Obviamente que a gente não pode fazer tudo. Existem coisas que a gente tem que pedir ajuda também. Profissionais, né? Situações técnicas, clínicas, tudo bem. Está tudo certo. Não há nada de errado nisso. Mas não existe a possibilidade de nós nos ausentarmos das situações da nossa casa. Não podemos pular fora do barco da nossa casa. Precisamos olhar. Eu gosto disso em Pedro. A gente gosta de falar que Pedro pregou em 2 cultos ali, milhares de almas se converteram. Mas eu acho esse gesto muito singelo. Ele levou Jesus para dentro da casa dele, não é? Porque a sogra dele não estava bem. Isso é muito lindo. Às vezes há animosidade, há conflito de genro com sogra, nora com sogra, e aqui a gente vê um homem com um gesto bonito. Jesus, vai lá na minha casa porque minha sogra não está bem. Assim como eu vejo o Senhor fazer milagres na vida das pessoas, eu também quero que Jesus faça milagre na minha casa. Atentos aos sinais. Fulano não está bem. Fulano está com algum problema. E você já imaginou quão revolucionário seria se todos acordassem e ao serem despertados fossem levados pelo rompante de quererem tocar os da casa para que ficassem bem? Imagina todo mundo lutando para todo mundo ficar bem dentro de casa. Infelizmente, muitas vezes a casa é o lugar da divisão. Muitas vezes o lugar que há mais conflito é o dentro de casa, onde as pessoas nos conhecem muito bem. Mas podemos viver o Evangelho sempre nos conduz a um fluxo diferente. Se o normal é ter conflito, é ter briga dentro de casa, é a confusão se instaurar com facilidade, o Evangelho me conduz a trazer Jesus para dentro da minha casa, para que os da minha casa sejam tocados. Muita gente clamando por unção para que diante de pessoas, de audiências lotadas, possam demonstrar a glória de Deus com a sua performance. Não, eu quero ser herói dentro da minha casa. Os de fora podem ser carinhosos, podem ser uma bênção, mas podem me deixar. Os da minha casa, jamais. Porque eu posso ser um herói lá fora, mas tem uma hora que eu tenho que voltar para dentro da minha casa e a maior derrota de qualquer herói que é herói fora da casa é ser um vilão dentro dela. Eu não quero ser um vilão dentro da minha casa. E eu faço votos de que você também não seja um vilão dentro da sua casa, mas seja alguém, canal da bênção de Deus, que possa atrair Jesus para dentro da sua casa, de modo que ele venha tocar a sogra, o sogro, o filho, quem quer que seja tocado de Jesus e possa se levantar. A maior alegria do coração daquele que tem um coração dentro de casa é ver os da casa bem, de pé. Ela se levantou. Era alguém que estava jazendo. Jazer não é um verbo bom. Jazer é sempre uma indicação de que tem alguém que está ali lutando pela sobrevivência. Mas o Evangelho é vida e vida em abundância. Eu quero ver o sorriso no rosto dos meus filhos. Eu quero ver minha mulher feliz. Eu quero ser uma pessoa dentro de casa que possa exalar o bom cheiro de Cristo, porque a gente põe o perfume para sair.
Agora na pandemia eu peguei um perfume que eu ganhei no aniversário, eu falei, eu vou começar a usar. Não, mas isso é para usar fora. Não, eu quero usar com os da casa. A melhor xícara eu quero usar com os da casa, o melhor prato eu quero comer com os da casa. Isso eu posso estender para os de fora, a convite, um convite dirigido aqui, outro ali, mas é com os da casa que eu preciso viver o meu melhor. É com os da casa que eu preciso participar da glória de Deus mais intensamente. E aí depois, não é? Depois que ela se levanta, ela serve. Não adianta você cobrar ser servido por quem está numa cama. Muitas vezes a gente quer que os outros nos ouçam, mas os outros estão numa cama. Quem tiver um pouquinho melhor precisa se levantar e servir. E aí, à medida que o outro for servido, tocado, também vai se levantar e vai servir. E Deus almeja, deseja, anela que todos nós, dentro de casa, estejamos de pé. Pai, colocamos a nossa casa na tua presença. Diante do teu santo altar, nós queremos apresentar cada um dos nossos. Hoje, agora, por hora, não queremos falar dos de fora, queremos falar dos de dentro. Ó Senhor, que o Senhor venha tocar, o Senhor venha manifestar o teu poder sobre os da nossa casa, de modo que a febre possa deixá-los. Desperta-nos, Senhor, para que através da febre nós percebamos que tem alguma coisa que não está bem dentro da nossa casa e que possamos chamar por Jesus. Vem, Jesus, sobre a nossa casa. Não nos deixa sós, é pesado demais. Por vezes lidar com alguém que está deprimido, alguém que está ansioso de modo crônico, excessivo, alguém que está agressivo, alguém que está apático, alguém que está com síndrome do pânico, alguém que está manifestando sinais de coisas que a gente não entende, que não consegue explicar, nem sempre consegue interagir. Vem com a tua glória, Senhor. Nós cremos que a ação do Espírito Santo é muito mais do que um arrepio na pele. Nós queremos ver o Espírito Santo agindo dentro da nossa casa. Ressuscita o Lázaro que possa estar morto dentro da nossa casa. Toca, Senhor, naquele que está acamado. Levanta, em nome de Jesus. Pessoas para quem a gente olha e diz, fulano não conhecia assim, fulano mudou, está diferente. Está abatido, está abalado, está quebrado, Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder dentro da casa, nem que os outros não vejam, nem que isso não esteja postado na rede social, mas queremos viver o céu dentro da nossa casa. Levanta-nos, ó Pai, para que possamos servir. E ao tocar corações, ao servir os corações de dentro da nossa casa, possamos ver toda a nossa casa de pé, celebrando o nome do Senhor Jesus. Que a nossa casa seja um banquete de amor, de alegria. Ó Senhor, que seja constante o gotejar da tua unção derramado, ungindo a nossa casa. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, os da casa, Pai, para todo sempre o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua casa, Alessandra, Lúcia, Ingrid. Deus abençoe a sua casa, Fafá, Cezinha. Deus abençoe a sua casa, Israel, Dulce. Deus abençoe a sua casa, Drauzio, Marta. Deus abençoe a sua casa, Isilda. Deus abençoe a sua casa, Xana, Sandra Regina. Deus abençoe a sua casa, Érica. Deus abençoe a sua casa, Marcinha, Lu. Todos aqueles que estiveram conosco, aqueles que vão assistir depois, não é? Lucian, a Lígia, o Márcio Valério, a Graça, a Alcenir, a Sandra Pina, não é? A Daniele, a Alda, todos aqueles que vão assistir, que possam viver a bênção, a glória de Jesus dentro de casa.
Eu já disse que amo vocês. Amo vocês. Muito bom estar com vocês. Um beijão.